Olá, seja bem-vindo. Vamos então ao tema 2, atividades de advocacia. Atividades privativas. Atividades privativas aí do advogado. Postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, consultoria, assessoria e direção jurídica e visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Postulação judicial. A regra é exigência do advogado. Então, qualquer postulação judicial, a regra é que tem que ter o advogado. Mas há as exceções, que são o habeas corpus, não precisa do advogado para impetrar o habeas corpus, impetração nos juizados especiais cíveis, e estaduais, primeira instância até 20 salários mínimos, juizado especial civil federal, também primeira instância até 60 salários mínimos. Segunda instância já precisa de um recurso, já vai precisar do advogado. Obrigatório em segunda instância. Justiça do trabalho. A regra é que não precisa de advogado. E a exceção, as exceções na Justiça do Trabalho são os mandatos de segurança, ação rescisória, ação cautelar, recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho, que vai precisar do advogado. Na regra que não precisa de advogado, mas vai precisar do advogado nessas ações. Ação de alimentos, interessante. O credor de alimentos não precisa constituir advogado ali na ação contra ele, conforme o artigo 2º da Lei 5.478. Medidas protetivas na violência doméstica, também não é necessário advogado. Justiça de paz e para propor revisão criminal, também não necessário advogado. Intervenções obrigatórias extrajudiciais, geralmente aí nos cartórios. Cartório de nota, cartório seria o divórcio, separação, extinção da união estável, inventário e partilha e uso capião administrativa. Indispensabilidade. Então, o advogado é indispensável à administração de justiça, isso aí é o que reza a Constituição Federal. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Vinculação a outras atividades. Não pode ser divulgada com outras atividades. Você não pode divulgar seu escritório de advocacia, sua atividade com um contador, por exemplo. A gente ainda vai ver com mais detalhe nas proibições mais na frente. Exercício da advocacia. O exercício da advocacia é feito pela inscrição na OAB e a exclusividade do nome é advogado. Advogado só pode ser aquele que é inscrito na OAB. Advocacia pública. Os integrantes da advocacia pública são a Advocacia Geral da União, AGU, o advogado geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensorias Públicas da União ou estaduais, ou distrital, Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, também são integrantes da advocacia pública. Características desses integrantes: dependência técnica, dever de urbanidade das chefias, inscrição na OAB, todos eles aqui precisam de inscrição na OAB, são elegíveis na OAB para os cargos ali dentro, e também são sujeitos ao Estatuto da Ordem, ao Código de Ética e Disciplina e ao Regimento Geral. Atos privativos praticados por pessoas não inscritas na OAB. Então, se alguém praticar um ato que é privativo de advogado,
vai haver nulidade daquele ato. E ele também pode ocorrer, e vai ocorrer, né, em exercício ilegal da profissão. Exercício efetivo da advocacia. Para ser considerado exercício efetivo, tem que haver participação anual mínima em 5 atos privativos, em causas ou questões distintas. Às vezes você está na mesma causa, que você entrou com a ação, depois fez o recurso, entrou em embargos, não conta, conta como uma participação. Para ser considerado efetivo exercício, tem que haver participação anual mínima em pelo menos 5 atos privativos. Aí não vai contar habeas corpus, não é ato privativo. Serve para aqueles concursos que exigem para juiz, né? Exercício efetivo, por exemplo. Comprovação. Essa comprovação do exercício efetivo é feita por certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais. Deve haver cópia autenticada desses atos privativos. A cópia deve ser autenticada. Certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerce a função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados. Então, essa forma de você comprovar pode ser a certidão expedida por cartório, cópia autenticada dos atos, ou a certidão expedida aí pelo órgão que o advogado exerce sua função. Advocacia pro bono. É a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviço público. O destinatário dessa advocacia pro bono são instituições sociais sem fins econômicos e a seus assistidos, sempre que os beneficiários não se dispuser de recurso para contratação de profissional. Então tem que ser instituições sociais sem fins econômicos e aqueles que são assistidos por ela, desde que comprovem que não há recurso para contratar um profissional, para pagar um advogado. Pessoas naturais que igualmente não dispuser de recurso para, sem prejuízo do seu sustento, contratar advogado. Então você pode advogar pro bono também para as pessoas naturais, instituições sem fins econômicos e assistidos dela, que comprovem que não pode pagar advogado, ou pessoas naturais também que comprovem que não tem condição de contratar advogado. Então, fechamos aqui o tema 2, capítulo 2. Um grande abraço e até o próximo vídeo.